RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos para o primeiro jornal, como sempre, a abrir com os títulos. A Ministra da Justiça promete para esta semana a resolução da situação dos guardas prisionais. A futura Escola de Formação Autárquica de Cabo Verde vai contar com o apoio da Fundação para Estudos e Formação nas Autarquias Locais de Portugal. É um dos resultados da visita do presidente da Associação dos Municípios, Fábio Vieira. O Portal do Conhecimento de Cabo Verde, lançado em 2012, atualmente inativo, vai ser transferido da Universidade do Minho para estar realojado no NOSI. Começa hoje na Praia a segunda conferência da CPLP sobre ciência aberta e o segundo workshop sobre criação e gestão de repositórios digitais do ensino superior lusófono. O sistema integrado de transporte de amostras biológicas começa a ser implementado. O Instituto Nacional de Estatísticas inicia hoje a formação dos agentes para a realização do inquérito, do segundo inquérito multiobjetivo contínuo. Primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins. A técnica é assegurada pelo Máriozinho Fernandes. Bom dia. Votos renovados de muito bom dia. A isenção de tarifas alfandegárias sobre produtos tecnológicos pode ser muito breve. Quem o diz são responsáveis do comércio dos Estados Unidos. As tarifas, a isenção de tarifas alfandegárias beneficia em primeira instância empresas norte-americanas que fabricam produtos desde a China. Donald Trump já avisou que nenhum país vai escapar às tarifas decididas pelos Estados Unidos. De momento, apenas os 10%. O presidente chinês inicia hoje uma visita, um périplo a vários países asiáticos, a começar pelo Vietnã hoje e amanhã, e depois vai também à Malásia e ao Camboja. São os países mais afetados pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. A criação do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários está em fase adiantada e os seus estatutos em processo de aprovação. A Ministra da Justiça admite que ainda este ano vai ser montada uma comissão instaladora incumbida da elaboração dos currícula para os cursos de formação aos operadores de justiça. De formação não só aos magistrados, mas aos outros operadores do Ministério da Justiça, conservadores notários, ajudantes, oficiais de justiça. Estamos a pretender também ter um eixo de formação no Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários para a Polícia Judiciária. Desta forma vamos ter formação planificada. E até também vamos ter, tal como se está a prever em relação aos magistrados, pessoas já preparadas para o exercício de funções de agente de segurança prisional. Portanto, pessoas que poderão ir ao centro de formação, capacitar-se e depois se submeter ao concurso ao cargo de agente de segurança prisional. Vem a propósito de um pré-aviso que deve dar entrada ainda esta semana na Direção-Geral do Trabalho a marcar uma greve dos guardas prisionais para início de maio próximo, com base nos motivos apresentados este fim de semana pelo presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais. Benito Gomes esclarece que, neste momento, a principal preocupação é o atraso no pagamento das horas extras. Tive promoção de agente nível 3 para subchefe nível 1, que ela acaba para criar vazio na carreira de nível 3. E depois são agentes novos, que é um concurso que vem desde 2020 e ainda que fica finalizado. Ainda esse que foi publicado, essa nomeação. Então, que ela se atrasa automaticamente. A insuficiência de agentes, como aqui tem um ano de presta serviço, um ano ela ocupa as vagas. A gente se salta trabalha mais horas, como que tem recurso.
E esse que tem estado a receber aquela hora extra. Depois que o turista traz estresse laboral, conflito e tem tido o processo disciplinar na seio de agentes. A Ministra da Justiça tem uma leitura diferente da do sindicato. Joana Rosa faz referência ao alargamento do recrutamento para 100, para lá dos 50 agentes previstos inicialmente. Houve um processo de formação, depois um processo de estágio. Houve algum barulho quando do estágio, porque, na verdade, há procedimentos também que teriam que ser observados e isso leva tempo. Então, o que é que nós fizemos? Comprometeu-se em como, no mês de março, final de março, estar-se-ia a fechar o processo. Mas só que houve uma situação, ao iniciar o processo, ter toda a documentação, desde logo o atestado médico, o registro criminal e outros documentos exigidos por lei para a nomeação. Nós tivemos 17 dias a aguardar a entrega, por exemplo, do atestado médico de alguns agentes, porque o processo teria que ir conjuntamente e não em separado. Isso só para ter a ideia, o atraso que nós tivemos, não por culpa do Ministério da Justiça, mas que advém de procedimentos e de situações outras que os estagiários tiveram constrangimentos ou alguma morosidade. Eu diria que eu não tenho como explicar isso, eles é que teriam que explicar o porquê deste atraso. A esta altura, os processos de nomeação aguardam o visto do Tribunal de Contas, depois de terem passado pela homologação do Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública. E nós já demos ao sindicato toda a informação, aliás, os sindicatos têm estado a acompanhar. E eles sabem, neste momento, que só falta a última fase, que é o visto do Tribunal de Contas, e que o processo de nomeação dos novos agentes já estará praticamente a ser concluído. E vem logo fazer esse barulho, passando a ideia que o Ministério da Justiça não está a tratar esta questão, eu diria, com profissionalismo, o que não corresponde à verdade. Vamos a recrutar os 90 e tal, neste momento. São 90, eram 99, neste momento temos 98. Em princípio, há uma situação que teve atraso, mas isso nós tivemos que colocar essas duas situações à parte, que é para não prejudicar esses 90 e tal que estarão a ser nomeados agora, porque terminaram o período de estágio, agora vão ser nomeados definitivamente. Joana Rosa confirma ainda que apenas 26 dos 100 agentes formados aceitaram prestar serviço depois do estágio até a nomeação definitiva, mediante 80% do salário. Os que não aderiram ficaram em casa a aguardar e vão aguardar até a publicação no Boletim Oficial. Nós estaremos a marcar a data da posse, a entrega de patente e de armamento, e nessa altura estarão em condições de iniciar funções. Mas da parte do Ministério da Justiça, como lhe disse, nós temos feito um esforço enorme, financeiro também, porque isso teve que exigir do Ministério da Justiça recursos que nem estavam previstos, porque houve, entretanto, assunção, por exemplo, do período de estágio para regularização da situação. Não estava previsto, tivemos que assumir isso ao nível do orçamento. O principal interessado em ter esses agentes nos seus postos de trabalho é o Ministério da Justiça, porque sabemos a importância dos agentes nas cadeias, sabemos também a importância que isso terá para a vida das cadeias, porque já agora, com mais agentes de segurança prisional, vamos aumentar o número de visitas nas cadeias, porque tem havido muita reclamação das famílias em relação às visitas. A Ministra da Justiça aceita que há sobrecarga de trabalho, mas realça que os agentes têm recebido as horas extraordinárias com regularidade. A futura Escola de Formação Autárquica de Cabo Verde vai contar com o apoio da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais de Portugal. É um dos resultados da visita do Presidente da Associação dos Municípios. Estamos a falar de uma instituição com percurso, com know-how e que tem feito um trabalho extraordinário na qualificação dos diferentes colaboradores das autarquias locais portugueses. Dizer aqui que o propósito desse encontro foi conhecer um pouco a agenda da Fundação, as suas competências e o trabalho que vem desenvolvendo no domínio da formação autárquica em Portugal, o que nos pode ser útil para a estruturação e configuração da nossa futura Escola de Formação Autárquica. Portanto, há interesse e disponibilidade da Fundação em nos ajudar na montagem de um plano de formação estruturado que vá ao encontro daquilo que são as nossas prioridades no que toca às áreas e domínios de formação.
Fábio Vieira anuncia que ainda esta semana vai ser criada uma comissão ad hoc integrada por técnicos das duas instituições. Vai realizar, num primeiro momento, um diagnóstico das necessidades em relação às áreas e domínios de formação e, num segundo momento, a estruturação do referido plano de formação. Em Cabo Verde também se deve avançar para a criação de uma fundação para tratar desta matéria? Nós estamos a falar de duas realidades diferentes. A FEFAL exerce uma panóplia de fins eminentemente públicos, que são delegados pelo Estado, por exemplo. É o organismo central de formação para a administração local, é a entidade certificadora em matéria de formação dirigida à administração local das autarquias locais e entidades equiparadas. Também é a entidade de acreditação das entidades de formação das autarquias locais e entidades também equiparadas. É também a entidade formadora competente para a realização das ações de formação legalmente obrigatórias no âmbito da administração local. Outro apoio já apalavrado também para a montagem da escola autárquica vem do Centro de Interface e Tecnologia e ISQ, uma entidade portuguesa privada já com 60 anos de experiência a nível mundial. E que oferece soluções de alta qualidade nas áreas de engenharia, consultoria, inspeção, ensaios, investigação e desenvolvimento e inovação. E o ISQ manifestou também interesse e disponibilidade para trabalhar com a NMCV, não só na estruturação deste plano de formação, como também na montagem de todo o processo de edificação da nossa futura escola de formação autárquica. Qual é a convergência que deve existir neste aspecto de escola autárquica entre a Associação Nacional de Municípios e o Ministério de Coesão Territorial? Devemos trabalhar para a criação das condições objetivas e subjetivas para que a breve trecho tenhamos uma escola de formação autárquica e tenhamos um plano de formação contínua, porque um dos grandes handicaps que nós temos a nível do reforço do poder local em Cabo Verde tem a ver com a carência de quadros especializados e qualificados a nível das autarquias locais, a nível dos municípios. Fábio Vieira congratula-se com a adoção do novo Estatuto dos Municípios, mas apela aos partidos políticos com assento parlamentar. Mais um passo, a Lei das Finanças Locais. O Portal do Conhecimento de Cabo Verde, lançado em 2012, atualmente inativo, vai ser transferido da Universidade do Minho para estar realojado no NOSI. A informação é avançada pelo Diretor-Geral do Ensino Superior, Romualdo Correia, que representa Cabo Verde na segunda conferência da CPLP sobre Ciência Aberta e no segundo workshop sobre a criação e gestão de repositórios digitais do Ensino Superior Lusófono, que decorrem de hoje até 16 de abril próximo, no Centro de Convenções da UniCV. Detalhes com o jornalista Ailson Martins. O portal de conhecimento de Cabo Verde, que reúne materiais bibliográficos de caráter académico e científico, bem como atas de congressos e documentos estratégicos do governo, estava alojado na Universidade do Minho, em Portugal. Segundo o diretor-geral do Ensino Superior, Romualdo Correia, por razões de políticas internas, a plataforma será agora transferida para o NOSI. Neste momento a migração já está feita, estamos a trabalhar com o NOSI no sentido, digamos, de relançar o repositório científico nacional num contexto de modo a que possamos ter, digamos, uma gestão, a manutenção dessa base de dados para poder ter acessos aos dados mais detalhados para a própria gestão da ciência aqui em Cabo Verde. No entanto, nesse momento, o que se espera é que essa iniciativa se verá, digamos, como propulsor para relançamento, digamos, do portal do conhecimento, ou se quiser, transformação do portal do conhecimento a repositório científico nacional, numa base mais estruturada, tendo em conta a própria, porque é preciso, digamos, formular políticas que congregam os vários atores nessa iniciativa. No que diz respeito à segunda conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sobre Ciência Aberta e ao segundo workshop sobre criação e gestão de repositórios digitais, Romualdo Correia avança que o objetivo é tornar o conhecimento mais acessível, lembrando que, na maioria das vezes, o acesso à informação exige pagamento. Tem essa vantagem de promover, sensibilizar os Estados para a instalação dos repositórios científicos nacionais,
que é para centralizar, digamos, as informações científicas em acesso aberto. Os repositórios nacionais depois irão agregar-se, nesse caso, ao repositório comum da CPLP, digamos, em que nós teríamos um acervo muito importante, tendo em conta que teríamos vários países, vários repositórios das universidades desses países, e isto teria uma vantagem enorme do ponto de vista daquilo que é o acesso ao conhecimento, não só ao conhecimento, como também aos dados, às metodologias, aos software ou sequer aos programas informáticos open source. A abertura da segunda conferência e do workshop sobre a criação e gestão de repositórios digitais será presidida pelo Ministro da Educação. A aspiração dos jovens é um novo módulo do segundo inquérito multiobjetivo contínuo, cuja preparação começa a partir de hoje com a formação de 116 agentes de terreno entre efetivos e suplentes. O vice-presidente do INE revela que, a nível da diáspora, a aspiração dos jovens vai ser medida através do mapeamento em curso de realização. Fernando Rocha conta que o inquérito multiobjetivo contínuo é um dos maiores entre os inquéritos por amostragens. Uma operação estatística em que é uma única operação estatística conseguimos responder a cerca de 7 ou 8 grandes objetivos. Atualmente realizamos 2 vezes ao ano. O objetivo é passar a realizar 4 vezes ao ano. O objetivo é trabalhar no sentido de manter a amostra, manter o custo que nós temos atualmente com esta operação, que nos permite fazer 2 vezes ao ano, trabalhar numa metodologia, numa abordagem que é realizada em alguns países, permitindo que o Instituto Nacional de Estatística faça este inquérito 4 vezes ao ano com o mesmo custo que está a realizar agora 2 vezes ao ano. A ideia é repartir a amostra, permitindo que a instituição faça este inquérito 4 vezes ao ano. A equipa técnica do MC já esteve em Portugal em formação, mas o INE quer ir com cautela, vai beber na experiência brasileira que já realiza o IMC 4 vezes por ano. O Sistema Integrado de Transporte de Amostras Biológicas começa a ser implementado. Um passo decisivo é dado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, em parceria com a Organização Oeste-Africana de Saúde. Tem lugar, a partir de hoje, no município de Tarrafal de Santiago, a reunião que visa estabelecer o desenho institucional do Sistema de Transporte de Amostras Biológicas em Cabo Verde, que integra o projeto ProAlab, que tem como objetivo principal o reforço das capacidades nacionais de vigilância, detecção precoce e resposta a surtos e epidemias de doenças infecciosas. Angélica Vaz. A principal finalidade desse encontro, que acontece a partir de hoje em Tarrafal de Santiago, é, segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, discutir a implementação do Sistema Nacional Integrado de Transporte de Amostras Biológicas em Cabo Verde, um projeto crucial para a melhoria dos processos de diagnóstico e monitoramento de doenças no país. É ter um roteiro para a implementação de um sistema de transporte de amostras biológicas, um sistema integrado de amostras biológicas que seja eficaz e eficiente. Portanto, temos que ouvir os diversos atores e fazer esse desenho e para criar um plano de implementação e que seja efetivado. É uma atividade que conta com diversos parceiros, como a Organização Oeste-Africana da Saúde, uma associação financeira que se chama DAICAS, que é daqui da nossa região africana, que está enquadrado num projeto que se chama o projeto ProAlab, que é um projeto idealizado pela Organização Oeste-Africana, mas que da saúde, e que visa sobretudo ter um sistema, ajudar os países a desenvolver esse sistema integrado de transporte de amostras biológicas. Cabo Verde é um dos primeiros países contemplados nesse projeto. Maria da Luz Lima fala em um ganho imenso para o país, caso o sistema integrado de transporte de amostras biológicas venha a ser implementado, e reconhece o valor das parcerias nesse processo. O transporte de amostras biológicas é sempre um desafio em qualquer parte do mundo, e quando nós pensamos no contexto, na questão da
da parte da geografia de Cabo Verde, a necessidade de transportar rapidamente uma amostra, quer seja de origem humana ou animal, para um laboratório de referência de maior complexidade, espera-se realmente que esse sistema venha apoiar ou facilitar o transporte de amostras biológicas no país. Estando envolvidos diversos parceiros, criando protocolos, isso acaba por facilitar imensamente tanto a questão do diagnóstico como a investigação científica, a avaliação da saúde e outros processos em que há necessidade de se fazer e de ter respostas rapidamente para serem tomadas ações. A reunião de enquadramento para a implementação do Sistema Nacional Integrado de Transporte de Amostras Biológicas, que começa hoje em Trafalgar de Santiago, vai até o dia 16 do corrente mês. O governo manda retomar o defeso na pesca do chicharro e olho largo já a partir da manhã até 14 de julho. O defeso da cavala decorre de 15 de julho a 14 de setembro. O defeso dessas duas espécies tinha sido interrompido em 2021 para mitigar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19. Cabo Verde participa na Expo 2025 do Japão, inaugurada ontem em Osaka, com mais de 10 mil pessoas a cantarem a 9ª Sinfonia de Beethoven. Estão a participar mais de 160 países e regiões que apresentam os seus trabalhos futuristas numa época de divisões, tensões e guerras a nível mundial. O Togo tem já novo presidente, Olegui Nguema, eleito com mais de 90% dos votos, segundo os resultados do Ministério do Interior publicados ontem. Mas os resultados definitivos só vão ser decididos pelo Conselho Constitucional. O presidente Emmanuel Macron, presidente francês, foi o primeiro a felicitar Brice Clotaire Olegui Nguema pela sua vitória expressiva nas eleições de sábado passado. Dizer ainda que 34 mortos é o resultado, é a consequência de 2 mísseis balísticos disparados ontem contra a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. É o segundo ataque russo em larga escala que mata civis no espaço de uma semana. O presidente Zelensky pediu aos parceiros a condenação desse ataque russo, e assim aconteceu. A maior parte dos líderes europeus, mas também o primeiro-ministro do Reino Unido, condenaram o ataque e estão a pedir mais pressão sobre a Rússia. A Ucrânia está à espera há um mês pela posição da Rússia sobre um cessar-fogo proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Passam 23 minutos das 7 da manhã. Foi o primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.